Galera, eu tô feliz, tá? Eu tô realmente muito feliz porque tá de volta o Capitão América do Mark Waid. Na verdade, assim, essa é a quarta vez que esse quadrinho é publicado. Saiu primeiro no Marvel 98 de abril, depois a Panini lançou encadernado, depois a Salvat lançou uma coleção inteira dessa fase do Capitão e agora a Panini lança nesse Epic Collection. Por que eu tô tão feliz? Porque, bom, primeiro, o quadrinho é muito bom, mas, galera, esse gibi tem algo que eu acho muito legal, que é extra em grande quantidade. Vocês têm ideia que aqui tem duas revistas da Marvel. Eu fiquei lendo isso, eu não li tudo porque é bastante conteúdo, assim, pra vocês terem uma noção, é uma quantidade razoável de extras. Mas eu acho muito interessante ter, por exemplo, eu tô me adiantando aqui, né, mas tem entrevistas com os criadores lá na época. Mas enfim, eu também tenho minhas críticas. Vamos por partes. Como vocês devem estar sabendo, esse formato Epic Collection da Panini chegou há algum tempo no Brasil. A ideia é lançar períodos específicos dos heróis. Então aqui tem o Capitão América de 95 a 96, são as histórias do personagem então nesse período. E é um volume que teoricamente a Panini não precisa dar continuidade, porque depois disso tem os heróis renascem, e aí na sequência vem o que seria a continuação da fase. O Mark Waid ele para e aí depois ele retoma, enfim, a revista. Mas então, uma reclamação que muita gente faz, inclusive o meu amigo Alessandro do Ministério dos Quadrinhos fez um vídeo muito bom sobre isso, que é um problema da Panini com as Epic Collection. Basicamente ela lança vários personagens nesse formato, mas não dá continuidade. O único que ela continuou, até então, editora, foi o Quarteto Fantástico, que tem 2 volumes ali da fase Walter Simonson, mas o Capitão América saiu aquele do John Byrne e não tem a continuação que muita gente quer, que é J.M. DeMatteis e Mike Zeck no Capitão América. E aí de repente sai uma fase que, como eu falei, já tinha saído pelo menos a quarta vez que é publicada no Brasil, então por que não continuar uma fase, né, que era mais inédita? Bom, enfim, pelo menos para quem tá afim de ler Mark Waid, não conseguiu pegar a coleção da Salvat ou não pegou lá a fase quando a Panini publicou, esse encadernado ele é muito bom, ele tem um começo muito inusitado, mas eu tenho algumas reclamações, tá? Antes de falar a sinopse em si. O quadrinho ele abre como todos os Epic Collection, com um texto, certo? Então aqui temos um texto do editor falando um pouquinho sobre o Mark Waid, sobre esse período. O meu problema é que, geralmente, esses textos, eles não explicam o que tinha acontecido até então. Por que eu digo isso? Se vocês forem ver, a primeira edição desse Capitão América do Mark Waid mostra que o Capitão está desaparecido. Tem um ataque terrorista, a galera tá pedindo a cabeça do Capitão América, só que os Vingadores eles não tem como, né, o Steve Rogers simplesmente sumiu. E eu, pelo menos, acho que o texto de introdução de um quadrinho, uma das missões é justamente situar o leitor sobre como é que estava o personagem. Tanto é que se vocês pegarem, ó, aqui tem Captain America 444. Se vocês lerem a edição 443, o finalzinho dela, já tá ali explicado, sabe? É uma questão de que o Capitão, eu não lembro exatamente de cabeça, mas ele estava meio que envenenado, estava usando uma espécie de armadura para sobreviver, e aí ele simplesmente sumiu e os Vingadores não fazem ideia onde foi parar o Steve Rogers. Então, sabe, não é algo tão complexo, é legal situar o leitor. Tem outro detalhe, que depois eu vou falar que é ponto negativo desse encadernado, mas por enquanto vamos para o seguinte. O primeiro arco que tem aqui é o Operação Renascimento, que é o arco mais famoso de todos. Gente, olha essas splash pages do Ron Garney. Cara, ele é muito, muito bom. E ele consegue fazer algo muito importante para os gibis do Capitão América, que é colocar várias cenas de splash page, cenas bombásticas do Capitão América sendo o grande Capitão América, sabe? Então ele chega triunfante, com o peito estufado, e o Ron Garney sabe fazer isso muito bem. E como eu falei, a curiosidade aqui é que o Capitão América simplesmente sumiu. Ninguém sabe, ok, nos últimos momentos aparentemente ele estava, sabe, já quase sem vida, numa cama, e aí do nada ele não tá mais aqui. De repente, o nosso querido Capitão, ele ressurge em parceria com Caveira Vermelha. E essa parte da história eu não vou contar porque eu acho que pode acabar estragando, mas aí tem toda uma explicação, o que aconteceu, e o Caveira Vermelha do Ron Garney é legal demais. A Sharon Carter acaba voltando aqui é uma imagem do Capitão ao lado do Caveira Vermelha. Uma curiosidade que eu tenho para trazer aqui pro vídeo, vocês chegaram a ler a fase Nick Spencer no Capitão América? Vocês sabem que tem acho que era Kobik o nome, né? Que é uma garotinha feita de fragmentos do cubo cósmico. Então, é exatamente dessa primeira história, Operação Renascimento, que o Nick Spencer tirou a ideia para fazer a Kobik, e aí teve toda a questão do cubo cósmico durante a fase dele.
curiosidade aleatória, né? Essa fase aqui é dos anos 90, e aí o Nick Spencer reaproveitou um detalhezinho de uma cena, inclusive no gibi dele do Capitão América, ele reproduz uma página da fase aqui do Mark Waid. Aí um pouco mais pra frente, começa o segundo arco, que na verdade dá nome ao encadernado da Panini, que é o Homem Sem Pátria. De novo, eu não quero, sabe, estragar nada, mas o Capitão América, ele perde a pátria. Ele não é mais cidadão norte-americano, aí vocês têm que ler especificamente para saber por que isso aconteceu, e ele passa a usar um uniforme que é basicamente o Capitão América com um pano na cabeça, uma roupa azulada e um escudo de energia. Que é um escudo que eu já vi o Capitão usar outras vezes, eu não sei se, sinceramente, eu não sei se vem exatamente dessa fase, mas é muito legal, né? Tipo, é um pano na cabeça, uma parada meio ninja, e aí um escudo de energia batendo todo mundo, ele sai em aventuras com a Sharon Carter. Galera, esse é um quadrinho que eu acho que tu tem que gostar da ideia do Capitão América, sabe? Esse herói, sabe, patriota, que ele vem com o ideal americano. Eu acho que o Mark Waid consegue escrever o nosso querido Steve Rogers sem ser piega, sem parecer aquela coisa do meu Deus, lá vem o cara chato, bebedor de leite, com esses ideais de bondade que hoje em dia não se encaixam no mundo. Na verdade, até a própria graça do Capitão, eu acho que é justamente esse contraste entre um cara dos anos 40, com toda uma mente, sabe, idealista, versus o mundo atual. Então, esse contraste é o que é legal do personagem. Peraí que faltou um detalhe. Entre essas duas histórias, né, são dois arcos aqui nesse encadernado. Entre as histórias tem um crossover do Capitão América com os títulos dos Vingadores, do Homem de Ferro e do Thor. Então são 4 edições chamado, acho que é Primeiro Sinal. Bom, eu li, eu achei uma cafonice sem fim, chato pra caramba. Então sinceramente é uma parte do encadernado que não funcionou legal pra mim. Mas as histórias do próprio Mark Waid são realmente muito legais. E aí quando esse encadernado termina, o que vem exatamente na sequência é o Heróis Renascem, né? Quando os Vingadores vão pra um outro mundo. E, gente, eu tenho uma teoria que é a seguinte: talvez a Panini esteja preparando o terreno para publicar o Heróis Renascem. Pensa comigo, por que a editora publicaria outro Epic Collection do Capitão América sem dar continuidade ao anterior? Só se o anterior vendeu muito mal. Mas eu acho que talvez a Panini tá engatinhando para lançar o Heróis Renascem, que vai ser um gibi que vai vender pra caramba. Por pior que todo mundo odeia Heróis Renascem, mas vai ser um daqueles casos que todo mundo vai comentar muito sobre o quadrinho, que vai alavancar as vendas, e aí vai ter gente fazendo review, eu vou fazer review aqui no canal. Ok, vocês lembram que eu comentei que tinha algo que eu queria também reclamar sobre essa publicação, que é o seguinte. Primeiro, fiquei feliz, tá? Eu comprei esse encadernado e tudo, então gosto muito da fase, queria ter, principalmente por conta dos extras, mas tem um detalhe que é o seguinte, gente, os extras, ó, dá uma olhada nisso, por exemplo. Aqui tem 2 revistas na parte dos extras, só que algumas páginas tu não consegue ler, porque tá muito junto à letra do miolo. Então faltou um espaçamento, e isso acontece em vários momentos. Galera, assim, essas revistas, elas são... Eu gosto muito de extra, eu gosto de texto, eu gosto desses complementos, sabe? De ouvir o que os criadores estavam fazendo, o que eles estavam pensando na época. Porque, vamos lá, o Mark Waid, ele simplesmente teve que substituir o Mark Greenwald, que é um cara que ficou 9 fucking anos no Capitão América. O cara é considerado um dos pais do personagem. E o Mark Waid teve que simplesmente, né, tomar o lugar, né, de um grande criador. Gente, e as entrevistas que tem aqui são maravilhosas. Tanto do Greenwald falando sobre a dificuldade que é escrever o Capitão América, né, que é um herói perfeito. Né, teoricamente, o Capitão América ele não pode errar. Que ele é um símbolo, ele tem que ser. Né, ele não pode ser derrubado por um vilão. Porque ele é o grande Capitão América. E aí o Mark Waid também fala um pouco sobre, né, essa questão como fazer o Capitão ser um personagem, né, considerando que ele é um personagem mais velho, ele é um cara fora do tempo dele, como fazer pro jovem ler o Capitão América e dizer, cara, que legal, pretendo comprar essa revista. Aí aqui na sequência tem uma entrevista com o Joe Simon, gente, tem muita coisa legal. Mais pra frente vai ter uma outra revista que é basicamente um tributo ao Capitão América, onde vários criadores comentam sobre o personagem, vai ter mais e mais entrevistas, pin-up do John Romita Jr., lista dos maiores vilões, lista dos momentos mais vergonhosos, lista dos piores vilões do Capitão América. É uma revista estilo Wizard, assim, muito, muito bem feita pela galera da Marvel. Claro, né, tem toda a diagramação mais antiga, né, gente, estamos falando de uma publicação lá dos anos 90. É engraçado ver a galera muito mais nova, né, tipo o Mark Waid, muito mais jovem.
10 momentos mais constrangedores da história do Capitão América. Cara, é um material muito, muito rico. É o tipo de coisa que eu gosto. Eu curto esses extras, assim, eu acompanho. Gente, era isso. Que legal ter um review aqui no canal do Capitão América do Mark Waid. Eu acho que pra quem é fã do personagem, quer essa ideia do herói bebedor de leite, e aí tem essa questão também dele ter que se aliar com Caveira Vermelha, tem toda uma premissa bem interessante, é Mark Waid, é Ron Garner, então o gibi é bem escrito, é bem desenhado. Teve essas duas derrapadas que eu falei da Panini, que é essa introdução, mas assim, acho que na edição 2 ou 3 já tem um resumo do que aconteceu até então. Logo, a introdução da Panini não fica faltando, embora eu ache legal que... Acho que o certo seria o leitor já começar a leitura sabendo, né, o que aconteceu até então, afinal, né, se tem espaço para colocar um texto, por que não fazer isso? Tem também a questão ali da diagramação dos extras, né, que foi uma derrapada da Panini, né, umas 4 páginas no mínimo, tava meio difícil de ler, eu tive que abrir todo o encadernado. Mas é isso, baita gibi, tá? Eu recomendo, né? Como eu falei, tem esses detalhes que vamos assim, diminuem um pouco a nota do gibi, mas é uma baita de uma leitura. Eu acho que em termos de história, o Mark Waid é muito bom. Ele consegue pegar esses conceitos mais... parecem meio datados às vezes, né? Esse herói bondoso. E ele escreve muito bem, e parando pra pensar, é uma constante desse roteirista, né? Levando em conta que isso aqui é dos anos 60, dos anos 90, e ele tá aí até hoje fazendo esse mesmo tipo de trama, mas é isso, gente, foi muito bom ter vocês por aqui, e comenta aí embaixo, vocês acreditam nessa minha teoria? Será que a Panini vai publicar Ônibus do Heróis Renascem e tá preparando o terreno? Vocês comprariam? Esse vídeo ficou meio solto, né? Eu não acompanhei bem o roteiro, eu fui falando conforme as ideias vinham na cabeça, mas eu achei positivo também, né? Porque ficou um relato bem sincero, bem solto assim, então tem suas vantagens. Agora sim, tchau, tchau.